Então, pessoal, que tipo de peça eu devo adquirir? Que tipo de peça comprar? Hoje, com a variedade de modelos que a gente tem, de tamanhos, de qualidade de aço, isso deixa muitas dúvidas, né, em quem vai adquirir uma peça, principalmente as peças artesanais, né? Então, que tipo de peça escolher? Que aço e que tamanho? Então, eu vou começar falando aqui para você que gosta de fazer um churrasquinho, né, no final de semana e que só vai usar a peça no final de semana. Eu, particularmente, eu não sou tão fã do inox, tá? Mas isso é uma coisa minha. Eu não sou tão fã do inox, mas cada caso é um caso. Eu sou fã das peças de aço carbono. Mas a dica que eu dou para você que quer ter uma peça que não vai dar tanta manutenção, que não vai estar criando pátina, que não vai estar oxidando com facilidade, como as peças de aço carbono acontece muito, né? Com aço carbono, você tem que sempre deixar a peça sempre limpa. Então, você que vai usar a peça apenas no final de semana, talvez uma vez no mês ou duas vezes no mês, então eu acho que é bem interessante a peça de inox para você que não quer ter tanta manutenção, está sempre limpando a peça e que vai usar raramente. Eu acho bem interessante o inox. Eu aqui na minha casa eu não tenho peças de inox, eu só tenho peças de aço carbono. Para não dizer que tenho, a única peça de inox que eu tenho é essa faquinha aqui, peixeira, que o meu amigo Maurício me deu. É Maurício mesmo, não é Maurício não. Aí eu chamo ele de garoto. Então essa é a única peça de inox que eu tenho aqui, ó. Uma pecinha bem bacaninha, fininha, leve. Essa peça deve ter aí 1,5 mm, talvez nem dois, tá? Essa é a única peça de inox que eu tenho aqui na minha casa, tá? Como vocês viram no último vídeo, a peça que eu uso na minha cozinha é essa peça aqui, ó. Essa é uma peça de aço carbono e eu uso ela quase que diariamente, pelo menos 3 vezes na semana. Então, uso ela, lavo. No fim do vídeo, fica até o final, porque vocês vão ver como a gente pode estar limpando a peça e depois, para quem usa pouco, pode estar passando um olhinho e um olhinho mineral, tanto na peça quanto no cabo, tá? Porque muita gente, quando adquire uma peça de aço carbono, como essa, um exemplo, esse cabo aqui, ó, ele tá brilhando ainda. Essa madeira aqui ainda está brilhando, foi polida e depois hidratada com óleo mineral. Então, quando você começa a lavar esse tipo de peça aqui, esse cabo aqui, quando começa a molhar, ele vai sim, né, tirar um pouco da hidratação da madeira, ele vai ficar um pouco cinzento, né, como é o caso desse. Depois eu vou filmar mais de perto para vocês verem. E é bom de vez em quando você hidratar ele com um olhinho mineral de preferência, porque o óleo mineral não deixa cheiro e não tem sabor. Então você pode passar na lâmina e depois tá utilizando a lâmina. Nessa peça aqui eu não faço esse tratamento com óleo, dificilmente, porque eu uso sempre ela. Mas então eu sempre estou limpando também a lâmina para guardar. Mas se você vai usar uma vez na semana, talvez uma vez no mês, o ideal é que a peça de aço carbono seja limpa, seca e depois você vai fazer uma proteção com um óleo mineral que é muito barato. Olha só, um potinho desse aqui, ó, eu comprei na farmácia. Um potinho desse aqui, se não me engano, custou R$ 6, R$ 6, e dá para você usar, eu acho que mais de um ano, tá? Tem potes maiores também, mas um desse aqui vai lhe atender muito bem. É muito barato, não tem cheiro e nem sabor, tá? Então, se você passar na peça e depois precisar usar em algum alimento, você vai poder estar usando ela. Então é isso. Para você que vai usar uma peça raramente e em churrasco ou na cozinha e não quer ter tanta manutenção, tá limpando e passando óleo, essas coisas, o ideal seria sim uma peça de inox para cozinha e para churrasco. Eu acho que ia atender muito bem. Agora, já para você que gosta de andar na mata, você que acampa, para você que faz bushcraft e caça ou pesca, eu aconselho uma peça de aço carbono, né?
Por quê? Porque o aço carbono, ele realmente, você consegue atingir uma afiação muito boa com ele, né? E apesar dele dar um pouco de manutenção, mas é uma peça muito segura, que quando feito o tratamento térmico ideal, né, a tempera, revenimento, você vai ter uma peça muito confiável, dificilmente vai quebrar. E olha só, uma pecinha dessa aqui, ó, para quem faz bushcraft, acampa, né? Para quem caça, pesca, para quem anda na mata, uma pecinha dessa aqui é bacana. Porém, o que eu aconselho sempre é que você, além de ter uma peça pequena, de fácil acesso, de saque rápido, para o caso de uma emergência, você também tenha uma peça um pouco maior, né? Uma peça um pouco maior, mais robusta, porque se você precisar cortar algum galho, você vai acampar, vai passar o final de semana inteiro na mata, e você não tem uma peça robusta para você precisar cortar madeira para fazer a fogueira, uma madeira para você, sei lá, fazer espeto para assar uma carne. Então, o ideal é que você tenha, sim, uma peça mais robusta, mas lembrando que é sempre bom você ter uma peça pequena de saque rápido, tá? Peça pequena de saque rápido, se tratando da bainha, eu não sou tão fã de bainhas com botões, com essas tiras aqui, ó, como vocês podem ver, que fixam. Ela deixa a peça muito mais segura, né? A peça vai ficar bem segura na bainha, não vai correr o risco de cair, não vai correr o risco de cair da bainha, né? Mas, porém, para mim, eu não acho tão interessante, porque se você precisar numa situação de extrema urgência, o saque não vai ser tão rápido, às vezes o botão engancha, você puxou aqui, aí a faca, algumas bainhas aguarda, segura na riata do botão. Então eu gosto, isso é uma coisa particular minha, eu gosto desse tipo de bainha aqui, ó. Essa daqui é a pecinha que eu uso. Inclusive, se você quiser ver como ela foi feita, essa peça aqui foi feita a partir de uma foice antiga que já não funcionava mais, e a gente fez essa peça aqui, tá? Essa daqui é a peça que eu uso. Essa é a minha peça particular, tá? Olha só a bainha dela como é simples. Tem aqui o passador, né? Não sei se dá para vocês verem aí, ó, mas tem aqui o passador de cinta e não tem botão. Essa daqui é a peça que eu uso, uma peça de 6 polegadas, tá? Bem simples. Se eu precisar sacar ela rápido, ela vai estar na cinta, eu consigo. E uma bainha apertada assim como essa, ela não faz medo ela cair. Eu particularmente gosto desse tipo de bainha, ó, sem a ataca, né? Os botões. E ela não cai fácil. É só você fazer uma bainha um pouco mais apertada. Lembrando que isso é um gosto pessoal meu, né? Muita gente gosta desses botões, que a peça fica bem segura, fica bem travada. Isso é um gosto pessoal meu. Então, como eu estava dizendo, o ideal é você ter uma peça pequena, né? De fácil acesso, de acesso rápido, ou no mínimo um canivete, né? Esse aqui foi o meu amigo João que me deu esse canivete. Esse é um canivete que você pode prender na cinta, no bolso, né? Esse aqui é inseparável, eu ando com ele para todo lugar, tá? Quando eu vou andar de moto, quando eu vou para todo lugar, eu ando com esse canivete aqui sempre, e com ele sempre bem afiadinho. Então, se possível, uma peça pequena de fácil acesso, mas lembrando, você vai passar o final de semana na mata, ou alguma semana, seja lá quanto for, você tem que ter uma peça mais robusta também, né? A peça pequena, ela é para o acesso fácil, para você fazer um trabalho pequeno, uma fruta, descascar uma fruta, talvez até um peixe, alguma coisa desse tipo, mas a peça grande também é indispensável, pelo menos de umas 10 polegadas para cima. E o ideal desse tipo de peça é aço carbono, tá? Aço carbono. O aço carbono, ele é mais fácil de afiar, ele é bem mais difícil de quebrar, se o tratamento térmico for feito certo. Para abrir um dente aqui, danificar a sua peça, é bem difícil, tá? Bem difícil mesmo, a não ser que você bata em pedra. Mas em madeira, coco, essas coisas, até mesmo em osso, né? Você não vai estar danificando a sua peça de aço carbono. O inox, às vezes, por ser tão duro, ele é bem mais complicado de afiar e também pode quebrar mais fácil. Outro exemplo
de peça, que o ideal é aço carbono, tá aqui, ó. Cutelo. Cutelo, quanto mais, para mim, na minha opinião, quanto mais robusta for a peça, é ideal ser em aço carbono. Como, por exemplo, cutelo. Olha só esse cutelinho aqui, que bacana. Esse aqui é um cutelo estilo sérvio. E esse tipo de peça é muito aconselhável que esteja em aço carbono, porque o aço carbono ele suporta muito mais estresse do que inox. Não estou dizendo que inox é ruim, tá? Lembrando que eu estou aqui dando a minha opinião e falando um pouco da minha experiência para vocês. Não estou falando do inox. Inox também, hoje a gente tem inox aí que 90% do fio consegue reter 90% do fio também, assim como o aço carbono. Perde pouquíssimo para o aço carbono. Mas uma peça dessa aqui, que você vai usar ela com, em costela, em osso, em qualquer coisa desse tipo, principalmente em osso, é bem ideal que seja em aço carbono, tá? Porque ela vai suportar muito mais as cargas que você vai exercer nessa peça. Então, antes de você adquirir uma peça, seja ela artesanal ou não, se for artesanal, tenta conversar com o cuteleiro, explica para ele o que você vai fazer com essa peça, né? Se você vai levar ela para a mata, para o campo, se você quer usar ela na cozinha, né? Que aí o cuteleiro vai conseguir te explicar tudo direitinho. Inclusive a questão de tamanhos, que no próximo vídeo, esse já está muito longo, no próximo vídeo a gente vai falar de tamanhos e materiais ideais para uma faca desse tamanho e para uma faca desse tamanho, tá? A gente vai falar no próximo vídeo. Então, o que eu te digo é, conversa com o cuteleiro, procura saber mais ou menos a função dessa peça que você vai adquirir. Se é uma peça que você vai usar pouquíssimo, o ideal é o inox. Por quê? Porque não vai te dar manutenção, tá? E lembrando sempre guardar fora da bainha, né? Então, o ideal seria inox para uma peça de churrasco, para uma peça de cozinha, se você vai usar pouquíssimo. Se você vai sempre usar e sempre vai estar limpando, sem dúvida nenhuma, o aço carbono é o top de linha, tá? Agora, para finalizar o vídeo, a gente vai fazer, vou mostrar para vocês como lavar, secar e depois passar o óleo, tanto na madeira como na lâmina, tá? Então, olha só, você pode pegar uma buchinha dessa, com esse lado mais abrasivo, e pode esfregar ela com bastante força. Lembrando que eu não indico você passar esse lado abrasivo aqui no fio, porque isso aqui é praticamente uma lixa, né? Isso é como uma lixa. E o fio, por ser muito delicado e muito fino, se você passar essa peça aqui, ela já vai perder um pouco de fio. Então você evita passar no fio, né? E um pouco de cuidado também para não se machucar. Você evita passar esse lado abrasivo no fio e pode esfregar bastante aqui, ó, com esse lado aqui, ó, no aço, que vai ficar bem bacana. Isso também pode ser feito no cabo, tá? Então, esfregou bem sua peça, tira o sabão, né? Pode molhar, não tem problema. Peça de aço carbono, você pode sim molhar ela à vontade. Tem gente que fala, não pode molhar aqui em ferrugem. Não, se você deixar ela aqui, agora, se você molhou ela e deixar ela aqui, com certeza ela vai enferrujar. Então, o que você tem que fazer é, limpou, aí vai secar a peça bem sequinha, para que não fique nenhuma umidade nela. Então a gente vai secar bem essa peça. Como eu disse a vocês, essa daqui eu não costumo passar óleo nela, porque eu sempre uso e estou sempre lavando. Essa peça aqui já tem mais de 2 anos que eu uso ela. E isso daqui, essa pátina que cria esse escurecimento do aço carbono, é normal. Todo o aço carbono vai criar. Vocês veem como a lâmina fica fria, ó. Olha. Isso é o que dá o ferrugem, tá? Então a gente vai secar e passar o óleo. Então olha só, depois que a gente fez, secou, ainda tem um pouco de umidade na madeira, mas
Não importa o quão bem polido seja o seu cabo e o quão bem hidratado o cuteleiro hidratou ele para lhe entregar, com o tempo você lavando, vai sim ficar assim, fosco, né? Porque isso é a madeira desidratando. Então agora a gente vai passar o óleo, né? Esse é o óleo mineral, como eu já disse a vocês, bem baratinho. Você pode pegar ele e passar direto aqui, ó, né? Colocar um pouco na lâmina e depois com alguma franelinha você pode estar espalhando ele. Pronto, aqui já criou uma película, vai proteger bastante. Ou você também pode estar passando direto aqui na franela, ó, molhando a franelinha e passar aqui na lâmina. Também vai criar uma película bem bacana. Esse óleo mineral você também pode estar passando aqui no cabo, ó. Olha só a diferença quando hidrata, ó. Olha, você está dando para ver aí, a luz está meio ruim, mas ó, daqui para aqui você já nota a diferença, ó. Né? Então você pode passar na madeira também e depois você pode guardar a sua peça lá no local desejado. Lembrando que se for uma peça que usa bainha, o ideal é não guardar dentro da bainha. Deixa ela fora da bainha, alguma gaveta, né, num lugar seco, que você não vai ter problemas de oxidação. Olha só a diferença. Então é isso. Olha só como ficou a nossa peça. Olha a diferença da madeira, como já está bem hidratada, fica bem bacana. O que eu falei que você não pode estar passando tanto óleo na madeira é o seguinte: se você ensopa ela de óleo, a madeira, ela vai terminar, você vai terminar alterando o tamanho dela. Ela vai absorver tanto óleo que pode até encolher. Se você pega uma peça dessa aqui, ó, que a gente chama de full tang, né, que é o cabo com pinos, a peça inteira de aço, às vezes você passa tanto óleo nela que você vai notar aqui, ó, essa daqui tá bem lisinha, plana, e ela pode ficar tão úmida que pode encolher e você começa a sentir o aço aqui e aqui, tá? A madeira encolhe, pode até soltar da cola, tá? Dependendo da quantidade de óleo que você coloca, ela pode até soltar da cola aqui do aço, tá bom? Então, por enquanto é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? O próximo a gente vai falar de tamanhos, né? E materiais, que tipo de material usar numa peça pequena e que tipo de material usar numa peça grande, tá bom? Por enquanto é isso aí. Eu espero que vocês gostem. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa o joinha, compartilha esse vídeo e eu fico por aqui. Valeu, obrigado e tchau.